Tem uma outra, no versículo 9, aqui, dizendo isso, elevou-se da terra, não tem terra aqui no texto. Elevou-se à vista deles. Elevou-se à vista deles, né? E uma nuvem, né? Uma nuvem o ocultou dos seus olhos. Essa coisa da nuvem é muito curioso, porque no Evangelho de Lucas, exato, e Maria, o Espírito virá sobre ti e te cobrirá com sua sombra. Exato. Né? Então, a gente em Mariologia trabalha muito a questão da sombra. Portanto, como nos Atos dos Apóstolos o Espírito pairava sobre as águas, o Espírito Criador, agora nós temos a nova criação em Cristo, que o Espírito paira sobre Maria, como uma nuvem, e agora a mesma nuvem, que é metáfora do Espírito, não é? Aparece no versículo 9. Posso comentar isso, padre? Eu acho muito interessante observar o seguinte: no versículo 35 do capítulo 1, nós temos aí o anjo dizendo a Maria. No Evangelho, tá? E aí o texto diz assim: caí dinamis, né? E a força, e aí continua aqui, a força, o poder, não é? Que é a mesma palavra usada em Atos capítulo 1, versículo 8, tá? Essa dinâmica. Exatamente, esse dinamis. E aí o texto fala, cobrirá com a sua sombra, é um verbo só. É uma palavra só, toda essa expressão. Que versículo que é? Versículo 35, epiaskiasei. Olha que interessante. Esta palavra, ela vai aparecer no Antigo Testamento grego. E ela vai aparecer no Antigo Testamento grego onde? Lá no texto de Êxodo. Justamente quando no Êxodo, pós a construção do tabernáculo, o tabernáculo é cheio da nuvem da glória de Deus. Olha que dado interessante esse aqui, do ponto de vista mariológico, eu acho isso fantástico. O que acontece? Uma vez que o tabernáculo está pronto e a nuvem o ocupa, diz o texto no final do livro do Êxodo, no capítulo 40, que Moisés não entrou no tabernáculo porque a nuvem estava dentro dele. Estava cheio. Estava cheio. Cheio da glória de Deus. Então ele glória, não entra. Né? Glória não é essa manifestação. Exatamente. E aí é um dado interessante. Depois do livro do Êxodo, qual é o livro que vem? Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico é o conjunto de leis de santidade. Então, uma vez que as leis de santidade são dadas, terminou o livro do Levítico, vem o livro de Números. E no capítulo 1 do livro do Números diz o quê? Moisés entrou na tenda da reunião. E aí quando ele saía, o rosto dele brilhava, ele via Deus face a face. E qual é o grande detalhe aqui? Ele só entra depois de se purificar. Agora observe que a nuvem no Novo Testamento habita Maria, sem a necessidade de uma purificação. Então eu entendo aqui uma conexão muito grande com o dogma mariano, que a gente proclama, e muitas vezes as pessoas perguntam onde estaria a dimensão bíblica dele, da questão da Imaculada Conceição. Observe, só depois de se purificar, Moisés entra na tenda da reunião onde a glória de Deus habita. Maria, ela é habitada e não aparece absolutamente... Que heritomene, né? Toda agraciada. Exatamente, agraciada no caso, não é? É um particípio aí muito interessante também. Mas é isso, quer dizer, Maria é a nova tenda da reunião habitada pela glória de Deus. Percebe? E esse é um dado muito importante. Essa questão da nuvem é muito pouco conhecida, não é? Como metáfora do Espírito Santo. A gente fala muito, é o fogo, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Depois o vento, né? Eu fiz música disso também. O Espírito, o Espírito Santo, o vento do Espírito sopra nesse lugar. Depois a água, eu quero um rio de água viva. Nós sabemos, falou de água é Espírito Santo, falou de vento é Espírito Santo, falou de fogo é Espírito Santo, Pentecostes, umas línguas de fogo. Agora falou de nuvem, o que é nuvem? E aí, padre, é muito interessante o que você está falando. Por quê? Porque aqui no caso é uma sombra por causa de uma nuvem, e esse verbo ele vai ser usado em Atos dos Apóstolos. Quando a sombra de Pedro cura. Então aquela glória que habitou a tenda da reunião no Antigo Testamento, que habita Maria, agora está operante na igreja
primitiva. A sombra, temos até uma teologia da sombra aí. A sombra é a sombra da nuvem. Então. Exato. Isso lembra um pouco aquele episódio de Êxodo, não é? Capítulo 14, capítulo 15, quando atravessam o Mar Vermelho, o mar se abre e lá na frente vai uma nuvem. Exato. Uma coluna de nuvem luminosa, que de noite é luminosa, de dia ela aplaca o calor do sol, e o povo diz, olha a glória de Deus brilhando, né? E aí tem o rema, né? Exatamente. A direção. É para lá que a terra a promessa vai para lá. Exatamente. Né? Rema também é traduzido por alguns como promessa. Olha, a promessa de Deus vai para lá que é a terra prometida, que você vai chegar na terra prometida. E quando chega, vou fazer uma pergunta bem boba, né? Mas que as pessoas vão entender. Quando chega lá no, vou fazer uma pergunta com 2 episódios. Primeiro, Jesus, o batismo de Jesus, depois o Monte Tabor. No Monte Tabor, a gente sabe, tem uma nuvem que o envolveu, não é? Envolveu que Jesus. É o mesmo verbo. É o mesmo verbo. É o mesmo verbo. E o Pai fala, a nuvem envolve, então, é o Espírito, e o Filho está ali, a manifestação da Trindade. Tudo bem, mas no batismo, aparece como se fosse uma pomba. Né? E hoje em dia, muita gente vai dizer, quais são os símbolos do Espírito? É a água, o vento, o fogo e a pomba. Exato. Né? O que tem a ver essa pomba com a nuvem? Porque eu sempre me encasquetei com aquela pombinha. Exato. Lá. Existem muitas coisas interessantes aqui. A primeira é a compreensão da pomba como animal símbolo da fidelidade. E a Bíblia brinca com isso no livro de Jonas, porque Ioná, em hebraico, o nome do profeta é pomba. Ioná é pomba. E por que é o animal da fidelidade? Porque a pomba, uma vez dizem, né, que o pombo morre ou vice-versa, ela permanece sem ninguém. Então ela teria essa característica da fidelidade, por isso ela está lá na arca. Ah, é verdade. Exato. Porque é a fidelidade de Deus que se manifesta no novo mundo agora. Percebe? Isso volta aqui. Isso volta no batismo de Jesus. Então essa dimensão da fidelidade, da aliança de Deus, Deus que permanece fiel ao seu povo. Porque daí o céu se abre, uma voz fala da Exato. mesma maneira. Eu sempre acho que aquela pomba tem a ver com uma nuvem. Exato. É um antropomorfismo. E pode ter, à medida em que, quando nós olhamos o texto do Antigo Testamento em Gênesis, no capítulo 1, Deus cria. Então, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? No início, Deus criou os céus e a terra. Aí no versículo 2, o texto diz o quê? Veruach Elohim merahefet al penei hamayim. Ou seja, Veruach, o Espírito, Elohim, do Senhor, merahefet. Merahefet é um verbo que significa pairar, e pode ser a ação de um pássaro que voa, sobrevoa, e quando o pássaro sobrevoa faz sombra.